Estão vendo isso? Meu Deus, que delícia! Olha isso aqui, gente! Vou fazer! Divino. A escolha dessa massa é porque eu quero fazer um bolo mousse de brigadeiro. Só que o mousse tem que estar na geladeira. Se eu coloco uma massa amanteigada, que vai ficar na geladeira, meu bolo vai ficar duro. Então, um bolo à base de óleo é o preferencial para esse tipo de recheio. E ele é muito bom. O nosso mousse, ele vai ficar de uma forma firme. Então, até daria para você colocar ele direitinho, depois tirar a travessinha bonitinho. Ele vai ficar firme, vai ficar com uma estrutura interessante. Não para colocar cobertura e tudo mais. Mas eu vou colocar numa travessa porque vai ser mais prático. E é uma forma também diferente de você também vender o seu bolo ou mesmo apresentar na sua casa sem muito estresse. Uma dica, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar o meu forno... ele é um forno pré-aquecido a 180, você vai deixar assando em 180. Não, eu coloco o meu forno alto. Deixa esquentar bem mesmo. Porque quando eu vou abrir, dependendo da quantidade de formas que você vai colocar, ele vai dar uma diminuída na temperatura. Então eu deixo alto. Eu fiz a massa aqui rapidinho, vou colocar, já tá quente o meu forno. Alto, coloco lá e depois eu já coloco na temperatura certa que eu quero que ele asse. Vou fazer um bolinho então, separar os ovos, um por um, para não acontecer nenhum acidente e você não ter surpresas. Não tem muito segredo esse bolo. É literalmente bater na sequência. Se você tiver uma batedeira, melhor ainda. Vai deixando ela atrapalhar para você. Aqui embaixo nas informações eu estou colocando a quantidade de gramas e quantidade de xícaras. Se você não tiver como pesar, você faz com a xícara. E dá super certo também. Então, ovos e açúcar. Lembrando que todas as informações estão aqui na legenda, é só pegar, salvar e fazer junto com a gente. E já tá me seguindo para não perder nenhuma receita? Vamos bater até ele dobrar de volume. Não esqueça de pré-aquecer o forno e já deixa untada a sua forma. Agora, cacau. Se você não tiver cacau... eu só tenho chocolate em pó. Pode colocar, não tem problema. A mesma quantidade, tá? A diferença é que um vai ficar mais forte do que o outro. O sabor mais forte de chocolate ou de cacau que você tiver aí. Mas dá super certo as duas possibilidades. Enquanto tá batendo, já separa a farinha e já coloca a pitada de sal na farinha. Agora que ele bateu bem, tá fofinho e bateu bem, ó. Ok? Vou misturar farinha, pitada de sal e água. Pode ser água morna ou água na temperatura ambiente, se caso o ambiente não estiver tão gelado, tá? Eu gosto de colocar a farinha e vai batendo, depois eu vou colocando um pouquinho da água. Por quê? Pra não ter nenhum tipo de gruminho. Vai que eu coloque a água e tem um pouquinho, né, umas pelotinhas de farinha, e aí ela envolva e fica aqueles pelotinhas, eu não quero. Então eu coloco primeiro, dou uma batidinha e vou aos poucos no meio, que já bateu, vou colocando a água, tá? Se você quiser colocar água morna, não pode ser quente, senão ele mata, não fica legal. Eu prefiro de água morna pra fria ou mesmo temperatura ambiente, que eu acho que é mais seguro. Vamos lá. Farinha e sal. Como você vê, eu bati realmente a farinha para dar já uma incorporada e depois eu coloquei um líquido. Primeiro a água, bateu. Depois de bater, eu coloco o meu óleo e dou aquela batida mais forte. É uma massa líquida mesmo. Ó. Ela é bem líquida, tá? Agora a gente vai colocar o fermento. Você pode colocar o fermento e misturar com delicadeza aqui com o seu próprio globo para facilitar. Pode ir incorporando, ou mesmo você pode colocar de uma vez aqui e bater. Mas assim, liga, bate e tira. E já coloca na forma para assar. Então, vou fazer essa forma mais prática. Mas é rápido. Acabou. Rápido mesmo. Agora a gente coloca na forma e vamos assar. Vamos assar. Enquanto o bolo assa, a gente vai fazer o brigadeiro e depois eu vou fazer o mousse. Porque o brigadeiro tem que deixar mais friozinho, né? Então é o de sempre, o normal. Leite condensado. Como o meu não é um brigadeiro para enrolar, não tô me preocupando muito que ele é semi-desnatado que eu tô usando, tá? Eu não gosto de usar quando eu vou fazer enroladinho, né? Mas esse aqui, como é só cobertura, ele pode ficar mais molinho, não tem problema nenhum. Cacau. Eu estou com um balde de creme de leite fresco. A maioria das vezes eu uso esse aqui, né? Mas eu vou fazer várias coisas essa semana, então tô aproveitando para usar ele. Mas aí eu já separo a quantidade que eu vou usar aqui pro meu brigadeiro. Creme de leite fresco, ele tem uma gordura muito boa. Então, dependendo da quantidade que você vai colocar, você nem precisa colocar manteiga. Eu gosto de dar uma misturadinha no cacau com o leite condensado, para não ficar pelotinhas, porque ele é mais líquido, né, o creme de leite fresco. Agora, coloca o creme de leite fresco.
Esse creme de leite fresco aqui, ele tem 35% de gordura. Então, ele tem bastante gordura. Se você quiser, você pode colocar manteiga também. Ou não. Vamos cozinhar. Esse meu brigadeiro não vai ser de enrolar, então eu só vou mexer para até ele dar uma engrossada. O ponto não é de brigadeiro de enrolar, é esse molinho mesmo aqui, tá? Voilá, o meu forno é totalmente desregulado, então tem uma ponta mais grossa que a outra. Tudo bem, é possível resolver, tá? E ele tá, ó, fofinho, delícia. Vou deixar aqui, eu já vou cortar ele. Gente, deixa esfriar, né? E aí depois vocês cortam. Mas como eu tô correndo pra gente poder comer e vai ficar na travessa, então não tem tanto problema em questão de estrutura. Vou cortar, deixar ele esfriar pra poder fazer o meu mousse, porque o mousse eu não posso colocar com ele quente, aí senão estraga. Ó, agora eu vou pegar aqui meu bolo, que ainda tá um pouco quente, que você pode deixar ele esfriando um pouquinho, mas eu já vou cortá-lo, que aí já fica mais prontinho, mais rápido, esfria mais rápido, pra poder montar. Eu vou colocar nesses potinhos aqui, tá? Viradinho, uma forma caseira mesmo, gente. Cortei literalmente o quadrado que eu vou usar, que é esse daqui. Ó, vou cortar aqui no meio. Tá super fofinho, gente. E agora eu vou preparar o mousse pra gente poder encaixar aqui. Você pode usar aquele já com moedinha, tá? O meu não tem, é barra, então vamos cortar. Chocolate meio amargo, picadinho. Agora derreter. Eu vou derreter já com a manteiga. Vamos derreter. Chocolate derretido com manteiga. E agora eu vou colocar o creme de leite fresco. Eu vou dar uma pequena esquentadinha para não dar um choque térmico e ficar mais difícil de mexer. Como o creme de leite fresco, ele fica na geladeira, então você tira, coloca pelo menos uns 15 segundinhos no micro-ondas, já é o suficiente. Você vai mexer e vai ficar fluido. E agora os ovos. Uma gemada e claras de neve com açúcar. Mas a gente vai dar uma esquentadinha para poder virar um merengue firme. E a minha gema também. Gema com açúcar para dar uma firmada e a gente misturar. E aí vai ficar um espetáculo de mousse. Separando cada um ovo por ovo. Tanto a gema quanto as claras, a gente vai separá-las e depois colocar no banho-maria ou mesmo direto na panela, mas de uma forma que não aqueça demais. Açúcar com a gema, metade do açúcar na gema e outra metade do açúcar na clara. Agora vamos dar umas misturadinhas essa aqui no fogo. Você vai ver que ele vai começar a clarear e ficar mais fofinho, é esse o ponto. Fiquei dando uma batidinha, então ele já virou uma gemadinha. Você pode bater na batedeira, se você quiser. Ah, eu passei lá, eles deu uma esquentadinha, eu vou bater na batedeira. Se você tiver um mix, fazer aqui direto, é melhor. Vou colocar no chocolate. Ó, já deu um certo volume. E agora a gente vai para as claras. A clara eu quero um merengue. Então, eu vou colocar... Já tem o açúcar aqui, né? As nossas claras. Eu vou dar uma misturadinha no fogo, bem leve. Dependendo, pode colocar até em banho-maria, para não ter perigo. Eu não quero que ela cozinhe, mas que você coloque a mão, você vai sentir que os gruminhos do açúcar sumiram. Então é isso que a gente quer. E depois a gente vai bater, vai virar um merengue, aí a gente mistura, e aí vai virar aquela maravilha. Você não pode cozinhar, muito menos ferver. Colocou a mão, sentiu? É isso aí. Clara sem gruminhos de açúcar. Agora eu vou bater ela bem, vai virar um merengue. Vamos bater. Bati. Ele ficou firme. E agora a gente vai misturar o chocolate. Para não perder volume algum, eu vou colocar uma parte aqui. Depois que eu misturar, vou jogar no outro. Movimentos envolventes. Para não perder estrutura. Misturei. Vamos colocar agora o resto aqui para misturar. Nessa mousse, você pode até colocar pedacinhos de chocolate depois, se você desejar, tá? Agora a gente vai montar o bolo. Nossa base tá aqui embaixo. Eu vou molhar um pouquinho embaixo. Eu gosto de colocar guaraná, gente. Ou outras caldas também. Mousse. A outra parte. Molho mais um pouquinho. E o brigadeiro. Assim, granuladinho em cima.
Agora, geladeira. Olha isso aqui, ó. Deixei pro dia seguinte, ficou mais firme. Ah! Ok. E agora, vamos experimentar essa delícia. Eu quero ver a consistência desse bolo. Ó, brigadeiro, mousse e bolo. Vamos ver. Macio. Tava na geladeira. O bolo não tá duro porque ele é a base de óleo. Olha. Estão vendo isso? Meu Deus, que delícia! Vamos lá. Vou fazer sacrifício pra vocês, gente. Que a vida é assim, né? Alguém tem que se sacrificar. Vamos lá. Será que tá bom? Vamos lá. Divino. Muito, muito bom. Olha isso. Tá vendo que tá, olha, airadinho, macio e delicioso. Olha isso aqui, gente. Vou fazer. Nossa, combinação tão perfeita. Lembrando que esse bolo aqui combina muito bem porque ele não vai ficar duro na geladeira. Como o mousse tem que ficar na geladeira, se você colocar uma massa amanteigada, uma massa que ela resseca, fica dura na geladeira, não é muito agradável. Aí você tem que deixar fora da geladeira para ficar mais macio. Porque massa amanteigada é muito gostosa, mas é boa você tirando um tempinho antes na geladeira para ficar uma temperatura ambiente, aí ela vai desmanchar na sua boca. Mas como tem mousse, não é uma boa. Ah, brigadeiro. Se eu colocar na geladeira também ele endurece. Então, brigadeiro, que a gente tá fazendo aqui, é um brigadeiro mais fluido. Coloquei bastante creme de leite e não fui em ponto até de enrolar. Só pra dar uma endurecidinha. Então, alguns detalhes fazem diferença pra você ter essa delícia e comer e aproveitar. Mas é um bolo que tem que ser de geladeira. Coloca na geladeira, né? Uma bolo torta, né? E você come. Que maravilha. E quanto mais tempo você deixa assim, como é mousse, ela vai... Aqui tá muito quente, ela vai derretendo. É muito bom. Vocês precisam fazer. E quando fizer, obviamente, me fala o que você achou. Agora vamos esbaldar. Que delícia. Até o próximo vídeo.